Olá, meu nome é Fabrício Reis, eu sou advogado especializado em Direito da Saúde, estou vice-presidente da Comissão de Direito da Saúde da UAB-DF e também sou conselheiro suplente no Conselho de Saúde de Brasília e cofundador e professor do IGEDS. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre rol da ANS. O rol de procedimentos e eventos em saúde, popularmente chamado simplesmente de rol da ANS, ele é um tema recorrente para quem atua na área do direito médico e principalmente para quem atua na área do direito da saúde. Questões atinentes ao rol e negativa de cobertura pelas operadoras de plano de saúde é uma das matérias mais comuns quando falamos da judicialização da saúde. Então, esse cabo de guerra que temos entre pacientes e operadoras sobre até mesmo a natureza do rol é até então infindável. Para quem não sabe do que se trata esse rol, vou falar aqui uma breve explicação, começando sobre a ANS, que ela foi criada para cumprir a Lei 9656 de 98, para ser um órgão de controle, regulamentação, normatização e principalmente fiscalização do mercado e as atividades de saúde suplementar. O rol, então, trata-se de uma lista recorrente com atualização a cada 2 anos, mediante novas resoluções, onde são incluídas novas práticas, técnicas, terapias, fármacos, etc. Reforçando, claro, que esse rol é a lista de procedimentos mínimos obrigatórios, conforme podemos observar do artigo 4º, inciso 3º da Lei 9961 de 2000, que é a lei que criou a ANS, que diz ser competência da ANS, entre outros, elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto da Lei 9656 e suas excepcionalidades. Aqui começamos a entrar um pouco nas polêmicas que envolvem esse tema. O rol, ele é taxativo ou ele é exemplificativo? Devemos aqui começar com uma análise sobre essa questão e sobre a perspectiva da atualização bienal do rol, que por si só já se mostra um desafio. A medicina ela avança a passos cada vez mais largos, constantemente inovando e incrementando a sua cientificidade, criando novas práticas e novas técnicas. Sendo assim, o rol ele está sempre um passo atrás dessas inovações e se distancia da vanguarda científica. Além disso, a burocracia e os interesses econômicos eles são fatores preponderantes nesse cenário que também contribuem para esse atraso do rol. Até pouco tempo atrás, o entendimento da natureza do rol era de que ele era um rol exemplificativo e era um entendimento pacífico, apesar de não ser unânime. Nós tínhamos alguns precedentes isolados em sentidos diversos. Contudo, a 4ª turma do STJ tomou uma postura que causou aí um grande alarde e tudo começou com a decisão do julgamento do recurso especial número 1733013/PR. Eu vi bastante profissionais falando que agora o rol seria taxativo, que não adiantaria mais entrar com ações para discutir o tema, mas é importante que a gente chame atenção para alguns pontos sobre essa decisão. Essa decisão ela é um precedente sim preocupante, é uma sinalização de uma nova postura que já pode ser observada em outras ações, dessa turma principalmente. Contudo, o que podemos observar é que o rol está sendo considerado taxativo em situações muito pontuais. Atualmente, nós acompanhamos uma certa queda de braço entre a 3ª e a 4ª turma do STJ, pelos seus entendimentos contrários. Então, enquanto nós vemos a 4ª turma que caminha cada vez mais e sinaliza cada vez mais para consolidar o seu entendimento do rol como taxativo, a 3ª turma se mantém firme, reforçando o entendimento da natureza exemplificativa do rol. Apesar da discussão ganhar muita força por conta desse novo posicionamento da 4ª turma, somente faria sentido entender o rol como taxativo caso se tratasse de uma lista dos procedimentos máximos a serem ofertados pelas operadoras de saúde. Agora, sendo uma lista de procedimentos mínimos, é um pouco contraproducente tentarmos entender o mínimo como um rol fechado, ainda mais dentro do contexto da cientificidade da medicina, que eu já comentei, da sua própria natureza de inovação. Outra polêmica atual foi a recente atualização do rol apresentada pela ANS e a sua manifestação pela taxatividade. Trata-se aqui da Resolução 465 de 2021, que diz em seu artigo 2º: para fins de cobertura, considera-se taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde disposto nessa ARN e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. Essa manifestação do rol da ANS, essa atitude
claramente extrapola a sua competência legal e até mesmo a sua razão de existir, pois a agência ela não tem poderes para determinar a natureza do rol, ainda mais quando a própria lei que cria esse órgão já diz o contrário, demonstrando aqui claramente o posicionamento e a quais interesses essa agência se coloca. Sobre esse fato, recentemente, a terceira turma do STJ também se manifestou sobre esse posicionamento da ANS. E eu vou dar aqui um resumo e alguns recortes de um voto brilhante da ministra relatora Nancy Andrighi, que nos ensina o que eu vou falar a seguir. O exercício desse poder normativo conferido pelo legislador não se pode perder de vista que os atos editados pela agência reguladora não podem desrespeitar as normas e princípios de direito que lhes são superiores. E por isso que lhe é vedado modificar, suspender, derrogar ou revogar as normas e princípios constitucionais ou contrariar a lei, entendida em esse sentido amplo. Nessa linha, o plenário do STJ reafirmou que o poder normativo atribuído às agências reguladoras deve ser exercitado em conformidade com a ordem constitucional e legal de regência. A relatora ela chama a atenção para o que a doutrina observa como o superdimensionamento da competência normativa secundária da ANS, que é regulamentar. E ela assevera que esse fenômeno tem dado causa à edição de regulamentos de frágil conformidade com as disposições ou os fundamentos teológicos da Lei 9656 de 98 e até mesmo do Código de Defesa do Consumidor. E ela conclui que os atos normativos exerados pela ANS, além de compatíveis com a Lei 9656 de 98, dentre outras leis especiais, devem ter conformidade não apenas com a Constituição Federal, mas com o CDC, não lhe cabendo inovar na ordem jurídica. Então, nesse sentido da prevalência dos ditames constitucionais, dos ditames do CDC, a relatora ela reforça esse entendimento doutrinário, inclusive, dizendo, mesmo os poderes normativo e regulamentar da ANS devem ser exercidos com observância das normas incertas no CDC, inclusive seus princípios, revelando-se ilegais e ofensivos à ordem jurídica, sempre que desses limites discreparem, sujeitando-se ao controle judicial em tais hipóteses. Nessa atuada também, o ministro Marco Aurélio, ele deu um voto muito bacana em um ADI que ele diz: a promoção de saúde, mesmo na esfera privada, não se vincula às premissas de lucro e também reforça a atuação no lucrativo mercado de planos de saúde não pode ocorrer à revelia da importância desse serviço social reconhecida no artigo 197 do texto maior. A discussão sobre a natureza do rol ainda não apresenta uma conclusão ou um consenso, contudo é importante a gente lembrar que se o contrato de plano de saúde cobre determinada doença, deve a operadora também cobrir todo e qualquer tratamento disponível para tal, independentemente do que determina o rol. Assim como não cabe às operadoras escolher, definir, determinar ou limitar qualquer tratamento, e sim ao profissional de saúde que acompanha esse paciente. Então, como eu disse no começo da minha fala, nós temos um entendimento e um posicionamento pacífico sobre a natureza do rol, porém não unânime. E, infelizmente, essa não unanimidade ela está tomando força por conta do posicionamento da quarta turma do STJ. Então, essa discussão sobre a natureza do rol vem ganhando força e vem realmente ganhando vários contornos. E eu acredito que nós iremos caminhar em breve para um ponto final, para uma resolução dessa discussão, dessa celeuma, seja pela taxatividade, seja pela natureza exemplificativa. E, infelizmente, só quem poderá nos dizer e dar um ponto final para essa discussão e essa questão é o STJ. Vamos esperar o seu posicionamento. Obrigado.